e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. A palavra do Senhor nos fala a história de um homem chamado Eucana. Eucana era um homem que tinha duas mulheres. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ser lixado, né? Mas, naquela época, se um homem casasse com uma mulher e ela não gerasse filhos, não desse filhos a este homem, ele poderia sim arrumar uma outra esposa e que essa viesse gerar e dar filhos para ele. E diz a palavra do Senhor que Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Penina e a outra Ana. Penina tinha filhos, vários filhos, com Eucana, e Ana não tinha filhos, porém, diz a Bíblia que Eucana amava Ana, mesmo ela não gerando, mesmo ela não dando filhos a ele. Mas Ana vivia sendo afrontada, oprimida por Penina, porque Penina tinha vários filhos, então ela achava que o amor do marido dela tinha mais amor, que o marido dela ia ter mais amor por ela, porque ela gerou vários filhos, ela deu vários filhos para Eucana, mas ela estava enganada. Então ela via que mesmo ela tendo filhos e Ana não tinha, ela via que o marido dela era mais gostava mais de Ana do que dela, por mais que ela gerava filhos. E isso fazia ela invejar, perseguir Ana, oprimia Ana e dizia que ela que tinha gerado filhos e Ana não tinha filhos, porque Deus tinha cerrado a madre de Ana. Vou entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Quem for entrando, vai entrando e compartilhando. E diz a palavra do Senhor que Ana muito se entristecia, não queria mais comer, ficava sempre angustiada, sofrendo porque ela não tinha filhos. E naquela época era um peso muito grande para uma mulher se ela fosse casada e ela não conseguisse gerar. Porque isso trazia não só a incerteza do casamento dela, que o marido dela poderia arrumar uma outra esposa, mas também o fato dela não poder ser mãe. Então isso causava numa mulher uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. E Ana estava passando por esse sofrimento. Ana estava triste. E de tempo em tempo, uma vez ao ano, diz a palavra do Senhor que sempre Eucana pegava suas duas mulheres e ia adorar o Senhor em Siló. Ia adorar o Senhor porque era de costume todos saírem para ir adorar o Senhor uma vez por ano. E Eucana percebeu que Ana estava muito triste, não queria se alimentar, não saía mais de sua tenda. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Mas Ana, mesmo o marido dela tendo amor por ela, gostava mais dela do que da outra esposa que tinha lhe dado um monte de filhos, mesmo assim Ana vivia chorando. E diz a palavra do Senhor que Eucana e sua esposa foi adorar a Deus em Siló. E Ana entrou dentro do templo e começou a orar a Deus, começou a falar com Deus, clamando a Deus, só que ela não falava em voz alta, ela estava ali orando, porém, só falando com Deus em pensamento, e ela estava buscando em oração para que Deus abrisse o ventre dela, para que Deus abençoasse, para que Deus concedesse que ela fosse mãe. E o sacerdote Eli, vendo aquela mulher somente mexer com os lábios, mas não saía voz alguma, ele entendeu que ela estava embriagada, e ela não estava embriagada, ela estava orando, ela estava chorando, ela estava clamando a Deus, ela estava tão sobrecarregada de tanta dor, que ela não conseguia falar, a voz dela não saía.
Ela simplesmente orava e chorava, orava em pensamento e chorava. E Eli, o profeta Eli, viu ela ali, ele achou que ela estava embriagada. E Eli chegou diante dela e disse: mulher, afasta do teu vinho, da tua bebida. E ela foi e respondeu: não, meu senhor, não estou embriagada. Eu não coloquei bebida alguma na minha boca. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estava orando a Deus para que Deus viesse me abençoar. E ali o profeta se recompôs e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E diz a palavra do Senhor que 1 ano depois, após eles terem voltado para sua casa, Eucana e suas 2 mulheres, após eles terem voltado para sua casa, 1 ano depois, ou menos disso, Eucana, Deus diz a palavra do Senhor que Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Deus se lembrou de Ana. Naquele momento que o profeta falou: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. Ou seja, o profeta ali ministrou sobre a vida dela que o Senhor fosse conceder qualquer que fosse a oração que ela estava fazendo ali. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus visitou o ventre de Ana e fez ela gerar um filho. E diz a palavra do Senhor que Ana gerou Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Ele era ele foi tão escolhido, tão separado, tão ungido de Deus que ele teve 3 ofícios importantíssimos que poucos homens alcançavam. Acho que nenhum homem alcançou o que Samuel alcançou. Ele era sacerdote, juiz e profeta em Israel. Um homem de renome, um homem respeitado, um homem honrado, um homem fiel ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que Ana gerou Samuel. Então Ana muito ficou feliz, porque o Senhor tinha visitado ela, o Senhor tinha concedido que ela engravidasse, e Ana orou a Deus. O que me atrai aqui é as orações desse povo. Como esse povo orava bonito, como esse povo tinha uma eloquência, uma sabedoria, um entendimento, uma inteligência surreal, que nós, quando a gente lê a oração de Ana, de Davi, de tantos outros, de Jonas, de tantos outros personagens da Bíblia, nós nos deparamos, de Jó, como eles eram inteligentes. Quando você lê a oração dele, parece ser uma carta lida, um conto. Não é igual a gente ora: Senhor, me abençoa, me liberta. Não, como a gente dobra o joelho e começa a orar e começa a pedir, ou pedir perdão. Não, é uma oração como um autor escreveu uma oração assim, poderosa. A gente desentende o conhecimento, a inteligência que esse povo tinha para orar a Deus. Você que depois quiser ler a oração de Ana, 1 Samuel capítulo 2, já é o texto onde ela está ali fazendo uma oração poderosíssima diante de Deus, em agradecimento, agradecendo a Deus pelo milagre, agradecendo a Deus porque Deus visitou ela, que Deus concedeu a ela um filho. E ela ficou tão feliz ali diante daquele milagre que Deus fez a ela, que ela fez um voto diante do Senhor. E qual foi o voto que Ana fez? Ana votou a Deus, dizendo que se Deus visitasse ela, o filho dela seria sacerdote do Senhor. O filho dela iria morar no templo do Senhor. Ela iria entregar o seu filho para ser criado por um profeta. Olha só a coragem desta mulher. Ela era louca para ser mãe, ela almejava em ser mãe, ela iria atrair mais atenção do marido dela, ela iria ser feliz, mas ela abriu mão. Na mesma hora que o Senhor visitou o ventre dela, 4 anos, quando a criança já estava com 4 anos, porque naquela época, diz a palavra do Senhor que
após ela desmamar Samuel, que ele tinha 4 anos, ela foi lá e entregou o filho dela para ser criado por um profeta dentro do templo. Ou seja, ela ficou apenas 4 anos com o filho dela, esperando ele ser desmamado, esperando ele pegar um pouquinho de tamanho. Ele era um bebê ainda. Com 4 anos a gente entende que uma criança de 4 anos ainda é um bebê. E ali ela entregou como oferta suave ao Senhor. Ela entregou o seu filho para ser criado por um profeta. Mas ela ia uma vez por ano visitar o filho dela. Uma vez por ano. Ela abriu mão. Ela almejou tanto ser mãe que ela abriu mão dessa dádiva e entregou a Deus. Por que ela fez isso? Porque ela tinha feito um voto. Nós não somos obrigados a fazer um voto diante do Senhor. Mas se porventura a gente ousar fazer um voto diante do Senhor, que nós viemos cumprir esse voto. E Ana foi fiel, cumpriu o voto, porque Deus concedeu que ela fosse mãe. E ali ela entregou o seu filho para ser criado pelo profeta Eli. Quem foi o profeta Eli? O profeta Eli foi um homem que profetizou por 40 anos em Israel. O profeta Eli era um homem de Deus, porém os seus filhos, Ofni e Finéias, não seguia o caminho do seu pai. Ofni e Finéias eram sacerdotes ali do templo, porém profanava o templo do Senhor, vivia em prostituição, vivia em adultério, vivia fazendo abominações diante do altar do Senhor, estava afrontando a Deus, fazendo orgias no altar. Era filhos de Belial, era filhos do diabo. Ou seja, por mais que o pai era profeta, os filhos de Eli envergonhava o pai diante de Israel, envergonhava o profeta Eli, porque não andava conforme a vontade do Senhor. Ofni e Finéias foi uma vergonha como sacerdotes. Eles eram simplesmente uma vergonha. E diz a palavra do Senhor que os pecados dos filhos de Eli fez Deus tomar uma posição, porque Deus tinha falado que se a descendência de Eli andasse conforme os mandamentos, andasse conforme a vontade do Senhor, iria ter sucessores no templo sacerdotal. Mas os filhos de Eli não seguiam os caminhos do Senhor. E eu vou ler aqui só apenas um trecho aqui. Portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estava se cozendo carne, vinho o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão. Também antes queimava a gordura vinha o moço do sacerdote que dizia, que sacrificava, dá essa carne para assar. Ou seja, eles faziam os sacrifícios totalmente errados. Os sacrifícios que eles faziam para Deus era sacrifício de afronta, era sacrifícios pecaminosos, e Deus reprovava os sacrifícios de Deus, não aceitava. E detalhe, Ofni e Finéias estavam fazendo esses sacrifícios totalmente fora do contexto da palavra do Senhor, no altar do Senhor, profanando o altar. E Deus não aceitava tal afronta. Eles afrontaram tanto a Deus que Deus foi lá e matou Ofni e Finéias. Mas antes que Deus matasse Ofni e Finéias, ele avisou, ele enviou um profeta para ir até Eli, para falar que Deus iria arrancar o sacerdócio dele, que Deus iria matar os seus filhos. Ou seja, o Senhor diz que nada acontece sem antes Deus revelar os seus profetas, quer seja de bom ou de ruim. Então, o sacerdote Eli, o profeta Eli, ele teve que ver, que ouvir e saber que Deus iria matar os seus filhos. Por que Deus fez isso? Porque diante do que diante do que Eli via e presenciava com seus filhos, por que Deus se irou
com essa família, porque o pai Eli não corrigia seus filhos, não tirava eles ali porque do ofício, porque não era para eles estarem ali, já era para eles ter saído, mas Eli não corrigia seus filhos e deixava eles envergonhar o nome do Senhor e fazendo com que o povo de Israel pecasse diante de Deus. E Deus enviou um profeta a Eli dizendo: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, tinha falado eu, Deus falando. Tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente, sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Ou seja, Deus falou que a família de Eli iria andar diante dele perpetuamente. Mas diante do pecado dos seus filhos, Deus falou, longe de mim tal coisa. Deus retirou a sua palavra. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, o honrarei. Porém, os que me desprezam, também o desprezarei. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Ou seja, Deus rejeitou toda a descendência de Eli por causa dos seus 2 filhos pecaminosos. Você sabia que tem filhos que vêm apenas para envergonhar os seus pais? Tem filhos que são uma vergonha. Tem filhos que vêm só para destruir a vida dos pais. No caso aqui, esses 2 filhos destruiu a vida do próprio pai, a vida sacerdotal do próprio pai, envergonhou o próprio pai diante de todo um país, diante de todo Israel. Tem filhos que são uma vergonha. Você sabia que a palavra do Senhor nos diz que feliz é o ventre que nunca, feliz é os seus que nunca amamentaram e o ventre que nunca gerou. O que quer dizer com isso? Se você tiver um filho, amém, Deus vai te abençoar para você conseguir criar seu filho. Mas se você não tiver um filho também, amém. Feliz é o ventre que nunca gerou. Porque Deus sabe que vai ter filhos que vão ser bênção, mas vai ter filhos que serão uma maldição na vida dos próprios pais. Quantos filhos que envergonham os pais, matam os pais, caem no mundão aí, faz coisas horríveis, vão para as drogas e os pais ficam sem saber como fazer para recuperar esses filhos. Então, tem filhos que são uma destruição na vida dos pais. E assim não foi diferente com Eli. Os filhos de Eli eram uma vergonha. Deus reprovou de tal forma que Deus matou Ofni e Finéias de uma só vez. Matou eles no mesmo dia. E isto terá o sinal, a saber que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, e ambos morrerão no mesmo dia. Quando Deus fala, porque Deus ele não profetiza apenas coisa boa, ele vai falar que vai fazer também justiça. E aqui Deus fez. Deus matou os 2 filhos. E Deus usou o profeta para falar: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Quem é? Deus aqui estava falando de quem? Estava falando que iria matar Ofni e Finéias, mas que Deus já estava preparando um, que iria assumir o lugar de Eli, que iria ser profeta em Israel, que não ia ser só profeta, mas iria ser um juiz, que iria ser um sacerdote, que iria ser um homem honrado, um homem de Deus. E quem é essa pessoa? Samuel, filho de Ano, justamente o Samuel, o qual Ana entregou ele no sacerdote. E aqui nós paramos o texto e mencionamos aqui. O sacerdote Eli criou Samuel, mas ele não teve sabedoria para educar os seus próprios filhos. Mas como Samuel era escolhido, Deus brindou a mente de Samuel. Deus guardou o coração de Samuel, mesmo ele estando ali sendo criado pelo profeta Eli, o qual Deus reprovou o profeta Eli e reprovou os seus filhos. Mesmo vendo ali, não tendo muito exemplo, que era Ofni e Finéias, vendo esses 2 fazerem coisas horríveis, graças a Deus o Samuel não aprendeu nada de errado. Por quê? Porque Deus brindou a mente de Samuel. Deus guardou o coração de Samuel. E diz a palavra do Senhor que
o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naquela época. Por quê? Porque Deus falava, antigamente Deus falava literalmente com o homem. Era um homem só, Deus escolhia para falar com todo o seu povo. Deus escolhia uma só pessoa, que era um sacerdote, para pregar a sua palavra, para trazer a sua mensagem, o que ele queria fazer no seu povo, ou o que iria acontecer. E Deus escolheu Samuel. Então o jovem Samuel crescia na presença do Senhor. E sucedeu que um dia Deus quis falar. Foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. Samuel ainda era uma criança. Foi quando Deus chamou, foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel estava ali dormindo e Deus foi e chamou Samuel. E chamou ele pelo nome, dizendo: Samuel, Samuel. E ali aquela criança, Samuel acordou. Só que Samuel achava que era Eli, o profeta Eli, que estava chamando, e foi até o quarto de Eli e falou: me chamou? Eis-me aqui. E Eli falou: não te chamei, volte a dormir. E ali Samuel voltou a dormir. No que ele voltou a dormir, Deus chamou novamente Samuel: Samuel, Samuel. E ele e acordou e foi até novamente o profeta. Foi até novamente o quarto de Eli e falou: o Senhor chamou, e falou o seguinte: eis-me aqui, o Senhor me chamou? E o profeta Eli falou: não te chamei. E Deus fez isso por 3 vezes. E aí quando foi a segunda vez, o profeta Eli entendeu que era Deus querendo falar com a criança. E o profeta Eli disse: quando ele te chamar, fala: eis-me aqui, que o teu servo ouve. E assim Deus chamou novamente Samuel pela 3ª vez. E o que Deus queria falar com Samuel? Justamente isso. Deus queria falar que Deus ia tirar Eli do sacerdócio, iria matar Ofni e Finéias, porque Deus já tinha usado o profeta alguns dias atrás, só que agora Deus usou novamente uma criança, que era Samuel escolhido. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava. E veio o Senhor e pôs ali e chamou outra vez. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Então Deus avisou a Samuel, que era uma criança, que queria matar Eli e queria matar os seus 2 filhos. E naquele mesmo dia, amanheceu o dia, Eli foi perguntar a Samuel o que Deus tinha falado com ele. E Samuel foi e contou o que ele já sabia, porque Deus já havia falado. Então Deus falou 2 vezes: vou eu matar os teus filhos e tu também vai morrer. Porque eu reprovei, eu rejeitei. Ou seja, Eli foi um sacerdote rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele não estava de acordo, não estava fazendo o que Deus ordenou. Ele não estava sendo um sacerdote conforme a vontade de Deus, e tampouco estava sendo um bom pai, porque não corrigiu os seus próprios filhos. E ali Deus foi e preparou. Poucos dias depois houve uma guerra em Israel. E nós sabemos que inúmeras guerras Israel passou. E geralmente sempre Deus fazia Israel vencer. Mas nesse dia, porque o povo, como Ofni e Finéias estava pecando e fazendo o povo de Israel pecar, o povo estava totalmente corrompido. O povo de Israel estava totalmente adorando Astarote e Baal, estava totalmente corrompido. Então, o que Deus fez? Quando os filisteus foi vir contra Israel, Deus permitiu que Israel perdesse a guerra e os filisteus ganhassem a guerra. Como assim? E o povo de Israel achava que
por eles levar a Arca da Aliança, que todas as vezes quando eles iriam em batalha, iriam em guerra, entrar em guerra, eles levavam a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Simbolizava a presença de Deus. Eles achavam que eles levando a Arca da Aliança ali no meio daquela guerra, Deus iria fazer eles ganhar a guerra, e Deus fez eles perder a guerra. Permitiu que mais de 30 homens descessem à sepultura. Deus permitiu que os filisteus matassem mais de 30 mil israelitas. Morreram, por quê? Por causa da sua desobediência, por causa que estava adorando outros deuses, e Deus não aceita dividir o seu povo com imagem de escultura, com deuses estranhos. E ali Deus permitiu que os maiores inimigos de Israel naquela época eram os filisteus, e Deus permitiu que os filisteus vencessem a guerra. E diz aqui: então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, a palavra só fala estrago, foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens de pé. Ou seja, 30 homens foram mortos. 30 mil homens. Olha a quantidade de pessoas que morreu em uma só guerra. Por causa da desobediência. Deus sempre fazia Israel